pessoal! Sejam bem-vindos à nossa sala virtual. A aula de história de hoje é sobre a República da Espada, período da nossa história política que cortou os anos de 1889 a 1894. Quando falamos de república, pensamos inicialmente em um governo entregue aos civis, cujo objetivo seria legislar com transparência em prol do benefício das classes populares. Mas, como vimos na aula passada, a proclamação da República aqui no país esteve ligada diretamente às classes que nós designamos como elites locais, dentre as quais podemos destacar a elite eclesiástica, o exército e, mais ou menos importante, a elite agroexportadora. Após o 15 de novembro de 1889, com o exílio e decretada a expulsão de Dom Pedro II, o governo foi imediatamente entregue, na sua fase provisória, ao idealizador do golpe, ao Marechal Deodoro da Fonseca. Chamamos esse período inicial, esses primeiros passos da República no Brasil, de República das Espadas, em detrimento à grande honraria que os presidentes dessa época, por integrarem o exército na figura de marechais, recebiam. Geralmente, esses indivíduos, além das suas condecorações, eram portadores de espadas. Daí, o governo dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto recebeu esse nome, República das Espadas, tá? Então, esse período inicial da República Brasileira vai ser um período marcado, como vocês podem ver, pela atuação do exército. Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver o soldado, ou o exército especificamente falando como classe, como agente político na história brasileira. A imagem do exército vai ser vista como agente do progresso. Isso em detrimento de duas características principais, o cientificismo e o positivismo. Positivismo como doutrina de ideias, que vai ser incorporada até na nossa bandeira nacional, cujo lema central é ordem e progresso. Aqui no Brasil, nós temos a preponderância do soldado como agente modificador da nossa cena política. Vamos vê-lo em atuação precisa no 15 de novembro, com a proclamação da República, em 1930, com uma nova fase republicana liderada pelo movimento de tenentes, também ligados ao exército, e, mais ou menos importante, em 1964, na ocasião do golpe militar aqui no Brasil. Então, a imagem do exército vai ser vista aqui no nosso país, ainda hoje, em larga medida, como agente do progresso nacional, para bem ou para mal. Num primeiro momento, com o governo entregue a Deodoro Fonseca, a República Brasileira vai viver a sua fase provisória. Nessa fase provisória, os decretos, ou seja, as falas escritas diretamente por Deodoro da Fonseca, eram entendidas como leis que não precisavam ser votadas. O governo provisório se deu por meio de decretos presidenciais. Tá? Foram canceladas as instituições imperiais, principalmente o quarto poder que existia na Constituição brasileira até então, que era o poder moderador, o poder de Dom Pedro II. Como a gente não tem mais o imperador, a gente não vai ter mais o poder moderador. Então, as instituições imperiais serão canceladas, o governo vai se dar por meio de decretos. Como era uma própria demanda da elite eclesiástica, vai haver a separação do Estado e da Igreja, ou seja, a laicização do Estado. É por isso que temos hoje, por exemplo, dois tipos de casamento. O casamento civil e o casamento religioso. Os homens e mulheres que pretendem se casar, eles têm que alegar perante a lei, perante o Estado, para que seja feita a divisão de bens de maneira efetiva, em caso de morte do cônjuge, em caso de separação e etc. E eles precisam também estabelecer relações matrimoniais diante da igreja. Essas são duas instituições em separado, desde 1889. Esse período também está ligado a um processo de grande naturalização de estrangeiros. O Brasil, que Deodoro da Fonseca vai governar, é um país que carece de mão de obra. Quando
da abolição da escravatura aqui no Brasil, a gente vai ter um grande problema a ser vencido, que é o problema da substituição do trabalho desse escravo. É claro que a gente não pode romantizar a abolição de maneira específica sem deixar de entender quais foram os prejuízos que ela trouxe. Quando Isabel, em 13 de maio de 88, vai abolir a escravatura, ela vai fazer de maneira impensada. Ela não vai criar nenhuma política pública de apoio ao ex-escravo. Então, muitos escravos libertos, escravos alforriados ou forros, como se costumava dizer na época, permaneceram nas fazendas, recebendo salários parquíssimos. Outros fugiram daquele ambiente hostil e foram se colocar nas capitais, nas grandes cidades, como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Talvez seja essa a origem do processo de favelização dos grandes centros urbanos hoje em dia, né? Sem ter nenhuma política pública de apoio, sem ter acesso à moradia, sem ter acesso a emprego e ainda imbuídos e ainda revestidos de grande preconceito popular, muitos ex-escravos vão padecer em péssimas condições e miséria. Então, para poder sanar essa deficiência no sentido de acesso à mão de obra para o campo, o Marechal Deodoro da Fonseca vai instituir um período de grande naturalização de estrangeiros, ou seja, vai abrir as nossas fronteiras para a chegada de muitos imigrantes, imigrantes alemães, imigrantes italianos, espanhóis e etc., que hoje vão formar uma série de comunidades cuja cultura é marcante no interior do Brasil. A gente tem festas populares como o Oktoberfest, que vão remontar as tradições alemãs no interior, no sul do Brasil. Então essas migrações vão ser amplamente incentivadas no período do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Mais ou menos importante, teremos nesse período eleições para a Assembleia Constituinte. Uma república tem como condição sine qua non, uma condição de existência, a definição de parâmetros básicos que todo cidadão deve seguir. Esses parâmetros básicos são reunidos num conjunto de leis que nós chamamos de Constituição. Uma república sem Constituição não existe. Então, para garantir que essas leis fossem reunidas de maneira efetiva, o Marechal Deodoro da Fonseca começou um processo de eleições regionais, antes provinciais e agora estatais, porque com a proclamação da República as antigas províncias vão se converter em estados e cada estado vai eleger um indivíduo para participar da Assembleia Constituinte, para votar essas leis, para pensar junto essas leis que serão definidas na primeira Constituinte da República Brasileira. Enquanto isso, em termos econômicos, nós já sabemos que o Brasil estava vivendo um período de transição ali, com essa questão da mão de obra. Mas outras questões assolavam a cabeça do ministro Rui Barbosa, o ministro da Economia na época. Em 1890, Rui Barbosa percebeu que, embora o Brasil estivesse caminhando para a modernização, existia um grande entrave. Era que pouquíssimas pessoas, mesmo nos centros urbanos, utilizavam moeda. Elas não tinham o costume ainda de utilizar o dinheiro e de fazer circular o dinheiro. Então, Rui Barbosa, ele tomou para si uma obrigação moral e uma obrigação legal de fortalecer a industrialização do Brasil e garantir o uso de moeda, ou seja, impedir que as pessoas continuassem vivendo por meio de escambos, por meio de trocas econômicas. Então, o que é que ele pensou? Uma forma de incentivar o uso do dinheiro é emitindo mais moeda. Então, ele vai lá no Banco do Brasil e manda imprimir mais dinheiro, de maneira impensada. Porque à medida que a gente vai ter mais dinheiro circulando, esse dinheiro vai valer menos. Imagina o seguinte, de uma forma bem simples. Imagina que você é douto de uma capacidade de fazer um serviço que é único, ninguém mais sabe, só você. Então isso vai valer muito dinheiro. Se muitas pessoas sabem fazer a mesma coisa, esse valor vai diminuindo. Da mesma forma, acontece com a moeda nesse período. Quando ela circulava pouco, o valor dela estava lá em cima. Quando ela começou a circular muito, o valor decaiu. Então, a gente vai ter uma grande desvalorização da moeda.
essa primeira grande crise da República Brasileira, essa crise econômica, vai ficar conhecida como encilhamento. Mas que nome tão difícil, por que encilhamento? Bem, estamos falando do século XIX. No século XIX, aqui no Brasil, a cultura europeia era muito valorizada, ainda hoje é. Mas especificamente a tradição de apostar em cavalos, de fazer corridas de cavalos. Então essa elite brasileira, que pertencia às magistraturas, que estava ali atuante na Assembleia Constituinte, tinha como hobby assistir a essas corridas de cavalos. E quando os cavalos estão prontos para iniciar o seu galope, eles estão todos encilhados, eles estão enfileirados diante de uma cerca, esperando o momento exato de começar a correr. Então, assim como os cavalos ficam encilhados, esperando a hora do trote e do galope, o Brasil estava pronto para se modernizar. Mas essa emissão monetária 3 vezes maior, que foi incentivada pelo ministro da Economia, Rui Barbosa, fez um desserviço ao projeto de modernização no Brasil. Então, em tese, nós estávamos prontos para nos industrializar. Mas, na prática, a emissão monetária 3 vezes maior gerou desvalorização da moeda, crise econômica, inflação alta no preço dos produtos e especulação financeira. Então, assim como o inferno está cheio de boas intenções, a intenção de Rui Barbosa de industrializar o país foi banida pela sua impensada ideia de que emitir mais moeda faria com que o povo valorizasse menos as atividades de troca e mais o uso do meio monetário, o uso da moeda. Então a gente vai ter aí uma crise econômica gigantesca no início da República. Bem, nesse meio tempo, o Marechal Deodoro da Fonseca é empossado na presidência. A fase provisória do governo dele vai terminar no dia 26 de fevereiro de 1891, depois de promulgada a nova Constituição. Essa é a segunda Constituição brasileira, mas é a primeira Constituição da República do Brasil. Nessa Constituição, vamos ter como princípios centrais o processo de laicização do Estado, a federalização, ou seja, a divisão do nosso país em estados federativos. A gente vai ter uma separação muito grande da igreja, a gente vai ter uma nova configuração dos poderes políticos, agora sem aquele quarto poder, que é o poder moderador. Então, enfim, a gente vai ter aquela ideia iluminista de Estado consolidada, uma ideia de que um governo legítimo seria dividido em 3 instâncias: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então essa Constituição será muito importante. E no dia da promulgação dela, graças à eleição da Assembleia Constituinte, então por meio de eleição indireta, o Marechal Deodoro da Fonseca é empossado. Então, da proclamação da República até essa data, considerava-se o seu governo provisório. Após a eleição indireta, porque a eleição por Assembleia Constituinte, o Marechal Deodoro da Fonseca é considerado, a partir de então, o primeiro presidente da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Percebam aí a influência da Constituição norte-americana e dos ideais de país de lá do norte da América aqui no nosso Brasil, né? A nossa primeira Constituição se chamará Constituição dos Estados Unidos do Brasil. À esquerda do Marechal Deodoro da Fonseca, a gente está vendo o Floriano Peixoto, que será o próximo presidente da República das Espadas. Não necessariamente eleito de forma direta, só teremos eleições diretas no Brasil aqui no ano de 1894, após o governo do Marechal Floriano Peixoto, tá? Então, como nós já começamos a discutir, a primeira Constituição da República do Brasil vai confirmar as ações do governo provisório, determinar o regime presidencial com mandato constituído de 4 anos, essa é uma coisa que permanece até hoje, cujo vice ou suplente seria o principal candidato da chapa adversária. Isso é uma coisa diferente
do que nós temos hoje, né? Hoje nós elegemos presidente e vice no mesmo partido, numa mesma coligação. Nesta época, o presidente e o vice eram opositores políticos. O primeiro lugar assumia a presidência e o segundo lugar assumia a vice-presidência, o que trazia aí um governo um pouco mais mesclado, um pouco mais mistificado aí na disputa por efetivar as leis, tá? Então, não necessariamente Deodoro e Floriano Peixoto tinham uma relação mais amigável. O Marechal Deodoro da Fonseca representava os interesses mais expansivos e o Marechal Floriano Peixoto tinha um viés um pouco mais conservador. Então, eles eram inimigos políticos, mas que acabaram dentro de um mesmo preceito de governo nos primeiros passos do Brasil República. Foi definida a tripartição dos poderes e a descentralização administrativa, né, dando autonomia em determinado sentido, como por exemplo na coleta de impostos para cada estado, e ampliou-se a condição de cidadania. A gente vai ter um sufrágio aberto, o sufrágio é o poder de voto, para brasileiros homens, sexo masculino, maiores de 21 anos, excetuando, ou seja, excluindo desses homens maiores de 21 anos, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos, ou seja, aquelas elites que tiveram primeiramente ligados ao processo de mudança política no Brasil foram excluídas ante os princípios constitucionais. Soldados não votarão, clérigos não votarão, analfabetos e mendigos não votarão e, mais não menos importante, as mulheres não eram associadas à condição de cidadania aqui no Brasil, o que só vai mudar a partir do ano de 1934. Então, a condição de cidadania era vista como algo que era superior à condição do feminino. Então, o poder de voto, a condição de cidadania estava ligado ao sexo do indivíduo. Nessa fase constitucional, o governo de Deodoro da Fonseca foi bastante conturbado. Primeiro, porque ele estava do lado de um opositor político dele, que era o Floriano Peixoto. Segundo, porque a gente estava vivendo uma grave crise econômica, né, que nós já chamamos de encilhamento. Uma crise que estava ligada à emissão desenfreada de moeda e à desvalorização dos bens. E a gente vai ter grandes atritos entre o presidente e o parlamento. O presidente, como marechal, era avesso à ideia de oposição política. Isso era muito difícil quando ele tinha que lidar com as ideias da antiga Assembleia Constituinte convertida em parlamento nesse período. Esse parlamento era controlado majoritariamente por cafeicultores, que queriam uma maior descentralização política. Cada cafeicultor queria mandar de maneira efetiva no estado ou região aos quais eles tinham influência política. E o Marechal Deodoro da Fonseca era opositor dessa ideia. Então a gente vai ter aí um atrito entre os latifundiários e o majoritário da elite militar, que era o Deodoro da Fonseca, presidente eleito de maneira indireta após a Constituinte. Esses atritos vão gerar aí um grande problema na perspectiva legal. A gente não conseguia fazer aprovar nenhuma lei. Todo projeto de lei que o presidente levava, voltava, porque os parlamentares não concordavam com ele. Então, o que é que o Marechal Deodoro da Fonseca vai fazer? Vai mandar fechar o parlamento. Ele vai dizer, olha, se não está funcionando com diálogo, eu vou estabelecer o meu governo pela força. Ele manda fechar o Congresso e decreta um estado de sítio. Esse termo estado de sítio significa estado de calamidade pública, estado de isolamento, no qual o presidente vai se imbuir do seu poder de aprovar decretos como se fossem leis. Claro que os indivíduos que pertenciam a parlamentos, grandes latifundiários e etc. não vão concordar com isso. Então a gente vai ter grandes greves no Brasil nesse período. Greve de cafeicultores, setores do exército, trabalhadores da estrada de ferro da Central do Brasil e a Marinha, que vai fazer a sua primeira revolta armada. A Marinha vai apontar os seus navios para a sede do governo, que ficava no Rio de Janeiro, e vai comprar uma briga com o Marechal Deodoro da Fonseca, solicitando que ele reabrisse o Congresso Nacional sob a pena de iniciar uma revolta dentro do país.
Nesse contexto, no dia 23 de novembro de 1891, pouquíssimos meses depois de ser eleito o primeiro presidente da República do Brasil, mesmo que de forma indireta, o Deodoro da Fonseca vai renunciar e vai defender a convocação de novas eleições. Floriano Peixoto não vai acatar essa ideia. Ele diz que já existe um representante político para o Brasil, que é a figura do vice-presidente vista nele mesmo. Então, o que é que o Floriano vai fazer? Enquanto boa parte dos grevistas pediam a convocação de novas eleições, e mais especificamente falando de eleições diretas, Floriano Peixoto vai usar a sua influência no exército e vai pegar em armas contra os revoltosos. A gente vai ter revoltas federalistas em Santa Catarina, por exemplo. E aí a gente tem uma ligação muito fácil entre Santa Catarina e a atuação do exército de Floriano Peixoto. A capital da Santa Catarina hoje se chama Florianópolis, em homenagem a Floriano, que vai lá e abafa a Revolução Federalista. Então, é nesse contexto de tentativa de acalmar os ânimos dentro do país que o Floriano Peixoto vai receber a faixa presidencial. Obrigada e até o próximo encontro.